Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, @papoanimado. Oh, Pongo, é ela, aquela diabólica. Oh, é Cruella. Tua adorada amiga de escola, Cruella Cruel. Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado. Eu sou Alan Wood. Ai, infelizmente ele tá de volta, galera. Infelizmente, voltou. Léo Francisco. Oi, pessoal. Tomou vacina? Tá melhor agora? Amigo. Não vai transmitir vírus por computador, né? Eu tô a salvo. O meu vírus é por mosquitinho, gente. É por mosquitinho. Eu peguei dengue e aí tive que ficar afastado. Os dois programas que eu gravei, o de aniversário e o da Netflix, eu já estava doente. Só que esse último, o episódio número 70 que o Alan gravou falando sobre filmes LGBTs, que eu ainda não escutei, porque no dia que estamos gravando ele ainda não saiu no ar. Mas a gente tá fazendo um episódio extra especialíssimo, porque a gente não podia, né, Alan, deixar muito tempo para falar sobre o novo lançamento da Disney, que chegou no último dia 28 de novembro. Olha como a pessoa tá ficando louca. No dia 27 de maio nos cinemas brasileiros e dia 28 no dia seguinte no Disney Plus, com o Premier Access, tendo que pagar R$69 para poder assistir. Você pagou, Alan, para assistir Cruella no Disney Plus? Cruella de Vil. Que versão vocês preferem, gente? Da Selena Gomez ou da Florence? Vamos falar disso? Bom, então vamos falar nesse grande Eu prefiro a do Roger. Que eu não vou responder a sua pergunta. Então, vamos falar, porque assim, a gente sabe que a nossa audiência já estava pedindo. Uma pessoa veio na DM pedir. Duas, então teve uma pessoa que me pediu nas minhas redes sociais falando: estou louco pra saber sua opinião sobre Cruella. Eu falei, em breve no Papo Animado. A pessoa vai ter que aguentar a gente. Duas pessoas pediram esse programa, então a gente vai fazer esse especial sobre esse live action aí da Cruella. Já vamos começar, que é um especialzinho, tem que ser pouco tempo, hein, Léo? Já bota a vinheta aí. Voltamos da vinheta e, Alan, eu perguntei como você assistiu, se você pagou ou não, mas era pra você falar que a gente tá agradecendo ao pessoal da Disney que convidou a gente gentilmente pra assistir ao filme em casa, porque eu estava doente na semana de lançamento. O Alan também assistiu, a gente assistiu o filme pra poder comentar aqui pra vocês. Alan, conta pra mim, do que se fala Cruella? Qual que é a história desse novo live action da Disney? Inteligente, criativa e determinada, Stella quer fazer um nome para si através de seus designs e acaba chamando a atenção de Baronesa von Hellman. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que fazem com que Stella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Obrigado, Disney Plus, né? Disney Brasil, por ter nos proporcionado assistir Cruella. Inclusive, eu fiquei muito feliz que no link tinha a versão dublada e eu pude assistir com a minha mãe. Olha só, então aqui vai ter a minha opinião e a da minha mãe, tá? Eu Porque fiz a mesma coisa. Podia praticamente ser um comparativo. especial de Dia das Mães, né? Porque a gente assistiu Cruella com as nossas mães, eu também vi dublado com a minha, e já deixo claro que a dublagem ficou excelente, e eu fiquei muito feliz que um amigo meu, ator, dublador, o Thiago Machado, que é ator de musical, fez a voz do novo Bert em Mary Poppins, lá do Lin-Manuel Miranda, tá dublando Cruella. Fiquei super feliz de saber que ele tá trabalhando no filme. Gostoso. Mas enfim, que bom, chama ele. Vamos conversar Vamos com chamar ele o depois. Thiago para participar de um próximo podcast, pra gente falar um pouco sobre dublagem. Eu queria muito saber do pessoal que tá dublando atualmente, como que estão sendo as dublagens agora nessa época de pandemia, né? Quais são os protocolos que eles estão tendo que fazer, se mudou alguma coisa, né?
A gente já tinha conversado, né, com o Hugo e com a Julie, né, sobre dublagem, inclusive durante a pandemia, mas é legal trazer outras vivências disso, né? Então, gente, vem aí, hein? Eu não vou prometer nada, tá? A gente não promete nada aqui. Que a gente quase nunca cumpre, né? A gente não promete nada, a gente não vai cumprir nada, a gente faz o que dá na telha, mas é uma coisa que a gente quer mesmo, trazer mais dubladores. Então, vem aí. Bom, Léo, como que a gente começa falando sobre Cruella? Primeiro que assim, eu não sei você, mas assim, eu criei uma certa expectativa para esse filme. Eu acho que desde que anunciaram, né, Cruella, eu fiquei, sim, eu quero. Que é na época que a gente estava animado, né, com os live actions da Disney. Quando eles estavam, sabe, quando eles estavam só tipo, vamos fazer a Bela e a Fera, vamos fazer Aladdin, sabe? Foi nessa época que a gente estava felizinho com, ok, a gente vai aceitar os live actions. E os anúncios de Cruella começaram logo depois do primeiro lançamento, que foi Malévola, que foi o primeiro filme fora da casinha da Disney, que não era um remake, não era, quer dizer, um copia e cola, né, vamos dizer assim, que fez um puta sucesso no cinema, levou gente pra caramba pros cinemas do mundo inteiro, e aí começou a vir a notícia, a Disney vai fazer Cruella. Emma Stone pode ser a Cruella. Emma Stone confirmada como Cruella. E aí o hype foi só aumentando. Graças a Deus o filme não teve... Eu lembro que teve um amigo meu tava comentando comigo, ele falou assim, o filme foi várias vezes adiado. Eu falei, não, Cruella não foi adiado. Cruella tava previsto pra maio de 2021 e foi lançado em maio de 2021. A Disney não mudou o filme de lançamento por conta da pandemia, como aconteceu com Mulan, né? Mas é um filme que a gente já sabia que ele ia demorar um pouco, né? Inclusive, ele não tinha muita data, na verdade, antes, né? Mas ele só foi entrar no calendário da Disney depois, se eu não me engano, do lançamento de Rei Leão. Foi lá pra meados de 2019, quando a Disney realmente anunciou o lançamento de Cruella. Eu confesso que durante a pandemia eu tava meio que receoso. Eu falei, eu acho que a Disney não vai lançar Cruella esse ano, não. Eu acho que eles vão esperar um pouquinho mais. É um filme promissor, grande elenco. Devem ter gastado tubos pra fazer o filme e chamar essa galera pra poder participar. Não só elenco, diretor renomado, roteirista, fez filmes de Oscar. O pessoal de fotografia, figurino já ganhou Oscar. Então, é uma equipe muito forte que a Disney trouxe pra contar a história dessa vilã que é tão carismática, né? Vamos pensar assim... Quando você pensa em vilões da Disney, eu duvido que a Cruella não tá no seu top 3. É muito difícil isso acontecer. Ela é uma personagem que ela é icônica, né? Assim, né? Tanto dentro da animação, ela se destaca dentro da animação, mas mesmo fora, assim, ela é um personagem que ela cresce, né? Ela virou uma personagem de cultura pop mesmo, né? Quem assiste RuPaul's Drag Race sabe que quase toda temporada tem alguma drag que faz alguma referência a Cruella, né? Então, porque ela já virou essa referência na cultura pop, né? Essa figura forte na cultura pop. Então fazia muito sentido, realmente, a Disney ter investido em um filme só pra ela, né? A verdade é que eu nasci brilhante. Nasci má. Um tiquinho maluca. Meu nome é Cruella. E também não é a primeira vez que a Disney adapta a história dos 101 Dálmatas para um live action. A gente teve em 96 e 99, ou 2000, não lembro agora quando foi lançada a continuação, a gente teve o 101 Dálmatas do filme, onde a gente tem a Glenn Close, que é uma das atrizes mais incríveis que a gente tem na atualidade, injustiçadíssima por não ter ganhado um Oscar, mas espera aí, gente, logo logo ela vai estar em Crepúsculo dos Deuses, que ela já ganhou um Tony na Broadway, ela provavelmente deve levar o Oscar pela mesma personagem. A Paramount está prometendo lançar esse filme, então vamos torcer pra gente estar vivo até lá para poder assistir. E como superar a Cruella da Glenn Close, que até então pra mim era uma das vilãs mais incríveis que a Disney já tinha trazido. A Glenn Close, ela conseguiu trazer pro mundo real, vamos dizer assim, toda a maldade. Quando você pensa em Cruella, você lembra do desenho animado e imediatamente da Glenn Close, se você viveu na década de 90 e se você foi fã da Disney na sua vida. A Glenn Close, ela deu realmente vida à personagem, ela fez o personagem, né, realmente funcionar no live action, que nem sempre acontece, né? A gente tem uns exemplos aí, uns atores que, enfim, a gente acha meio estranho. Mas realmente não dá pra desassociar mais, né, a Cruella do desenho animado e a Glenn Close, assim, né, ela conseguiu realmente
traduzir perfeitamente a personagem pro live action lá em 1900 e alguma coisa, né? Quando foi lançado o 101 Dálmatas, né? Então, isso, em 96. E o pessoal tava numa expectativa muito grande, e querendo ou não, pra Emma Stone é uma grande responsabilidade, porque ela sabe que vai haver comparações. Não só com a Glenn Close, como a personagem do desenho animado. Então, eu sempre, quando as pessoas começaram a me perguntar assim que eu assisti o filme, Léo, o que você achou do filme? Eu falei, gente, vai com a alma limpa, não fica tentando achar ligação, não fica tentando... O Cruella da Emma Stone é uma nova história. Tipo, vamos pensar no multiverso da Marvel. É um novo mundo, onde nós vamos conhecer uma nova personagem. Se você for com a cabeça assistir o filme querendo ligar a Cruella da Emma Stone, que ela vai se tornar a Cruella da Glenn Close, pode ser que você se decepcione e você não vai conseguir curtir o filme. Então, assim, eu acho que já até é importante a gente falar. A gente tava com as expectativas alinhadas. Eu lembro que o trailer me deixou empolgado e eu gostei do trailer, mas eu, assim, a partir dos outros live actions da Disney, que pra mim teve poucos que pra mim realmente, esse live action é muito bom, sabe? Eu fui um pouco de pé atrás, sabe? Tipo, eu quero muito que seja bom, mas, e se for, sabe, só meio que... E se for um Dumbo, um Rei Leão, né, minha gente? Se for uma Bela e a Fera? Aí pra mim ia me pegar. Então, assim, eu fui assim, sabe, tipo, com o coração aberto, querendo gostar, mas assim, tudo bem se eu não gostar, né? Também. Segurando a rédea, sabe? Pra não... Sabe, de boa. Então, assim, eu acho que é importante, inclusive, quando você falou, né, tipo, quem for assistir, não tente encontrar a Cruella do desenho animado, e eu acho que esse é um ponto muito positivo do filme. Já começando a falar sobre os pontos legais e o que a gente gostou do filme. Eu acho que, diferente de Malévola, né, e não tem como não comparar, né? Sim, são vilãs. São dois filmes de vilãs, né, enquanto Malévola ainda tem uma tentativa de aproximar a personagem da animação, tanto que eles fazem... Há várias cenas que são do desenho animado, só que do ponto de vista da Malévola. Eles dão uma, obviamente, adaptada, porque a ideia de Malévola é realmente humanizar a personagem, então eles incrementam e colocam mais coisas, mas a ideia central realmente é tentar fazer aquela personagem da animação funcionar, né, e a gente ter um carisma por ela, né, mas Cruella leva em outra direção, né. E a gente vive momentos completamente diferentes. Malévola foi lançada praticamente 10 anos atrás, onde a gente não tinha a gente até tinha um pouco, né? Quem não adora um vilão, né? O vilão sempre nos cativa, tanto no cinema quanto nas novelas, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, né? Quem não torceu pra Paula Bracho ou pra Soraya Montenegro das novelas mexicanas, nas vilãs brasileiras como Nazaré Tedesco, a gente tem essa adoração, principalmente aqui no Brasil, pelas vilãs. E de uns anos pra cá, até o lançamento do filme do Coringa, até que a gente tava falando do trailer, muita gente começou a comparar o trailer de Cruella, falando que tava muito... lembra muito Coringa, lembra muito Arlequina. Por quê? Porque a gente começou a ver os vilões sendo humanizados. A gente estava tentando entender por que o vilão chegou naquele ponto da loucura. E isso tudo, pra mim, começou com o sucesso de Guardiões da Galáxia, que era um filme dos anti-heróis da Marvel, onde era legal você ser malvado / bonzinho ao mesmo tempo. Então, pra mim, o Cruella, ele tem um grande acerto pelo simples fato que, durante toda a história, a gente sabe que ela é má, mas ela não é totalmente má. Ela também tem o lado bom dela. E isso acontece com todo mundo. Eu tenho o meu lado bonzinho, eu tenho o meu lado que, às vezes, a gente quer estrangular uma pessoa, mas a gente segura o lado malvado. E a gente vê que a personagem da Emma Stone, ela consegue liberar totalmente os dois lados. Tem momentos no filme que ela é uma pessoa legal, uma pessoa boazinha, humanizada, que a gente pode até se comparar com ela. E tem aqueles momentos que ela é cruel, perversa, maluca. E esse é muito legal. E a gente viu isso sendo contado em outras histórias dos outros estúdios. Nossa, eu nunca faria associação com Guardiões da Galáxia. Que você bebeu hoje? Você cheirou? O que aconteceu com você? Tomei um golinho de água. Eu nunca que eu faria essa associação. Mas é importante realmente citar aqui, é uma nova história, né? Eu acho que eles criam uma origem pra Cruella que não vai desembocar na Cruella, né, da animação mesmo, assim. Ela é uma nova personagem. Eu fui uma das pessoas que, quando saiu o trailer de Cruella, inclusive eu vi na estreia lá do Disney no YouTube, assim, sabe? Eu tava lá, tipo, vendo pra ver na hora, assim, porque eu queria ver muito esse trailer. E olha que vocês sabem que eu não gosto de ver trailer, né? Mas esse eu fiz questão de ver.
eu fui uma das pessoas que foi lá no Twitter e falou, gente, Cruella Nova Arlequina, porque tem toda essa estética meio punk rock, né? Ela tá ali nos seus 20 e poucos anos de idade, e ela é toda estilosa, e faz sentido dentro da personagem. Não acho que eles tentaram fazer uma Arlequina, mas é porque a Cruella da animação ela já era muito estilosa, então faria sentido ela ter esse visual mais punk rock, né, mais fashionista ali meio em Nova York, então assim, fazia sentido, mas realmente a estética é muito parecida, aquele rockzinho no trailer, você fala, isso é meio Arlequina, mas eu não achei forçado, sabe? Eu acho que funcionou muito bem dentro da personagem, porque você acredita nisso, né? Você realmente vê, sim, faz sentido a Cruella ser desse jeito, né? Mas, assim, eu tenho umas questões com esse filme, já vou falar pontos bons e maus. Deixa porque, eu assim, eu fazer um comentário. Você estava falando sobre a temática da cidade, o punk rock. Isso eu achei muito legal no filme. A fotografia do filme eu acho incrível de Cruella. A trilha sonora eu achei que no trailer eu falei, eles estão querendo fazer uma coisa mais pop. Será que vai funcionar como funcionou em outros filmes? A trilha sonora é incrível e ela ajuda a contar a história. Ela ajuda a deixar momentos importantes mais tensos ou menos tensos. E você contar a história eu ia falar Nova York, tô ainda no programa da semana retrasada. Você contar a história a partir de Londres, com essa temática do punk rock, ficou muito legal. Eu acho que ele consegue se destacar, ele consegue... eu acho que Cruella, ela consegue ser um pouco único, ela é diferente de tudo que a Disney já nos apresentou até agora, com todos esses live actions que a gente já viu, e até com os filmes mesmo, os filmes live actions que não são baseados nos desenhos animados. Eu acho que Cruella tem um visual único, que você bate o olho, é estilo um filme do Tim Burton, que a gente bate o olho e você fala, Tim Burton. Ou um do Martin Scorsese, que você bate o olho e sabe que é dele, Woody Allen. A Cruella... Qualquer cena que você jogue pra poder ver, você vai se tocar que é Cruella. ele é um filme que visualmente ele é muito rico, né? Autêntico, a palavra que eu tava procurando. E ele ganha muito, a direção de arte é maravilhosa, né? E ele tem um tom realmente que é muito próprio. Isso realmente. Os outros filmes da Disney, a gente sabe quando tá vendo um filme da Disney, a gente sente, né? Estou vendo um filme da Disney. Cruella, você não sente que tá vendo um filme da Disney. Você sente que tá vendo um filme alternativo da Disney, né? É bem isso a palavra. Não chega a ser algo tipo, outro estúdio que fez, mas chega a ser uma coisa do tipo... e não é, porque tá mais pra não ser do que ser, porém eu acho que tem toda essa questão estética e essa perfeiçãozinha estética que a Disney sabe trabalhar muito bem, né? Mas que nesse filme eu acho que realmente tem uma estética muito única e faz sentido, né, ser isso, porque a personagem, inclusive a gente contou, né, no episódio 101 Dálmatas, que da importância da Cruella como figura estética mesmo dentro da animação, como aquilo era importante, né? Até para 101 Dálmatas que trouxe essa outra estética mais moderna, que, né, diferente dos clássicos, principalmente como a Bela Adormecida ou com Branca de Neve e tal, toda a questão do Walt Disney ter odiado o estilo do filme. Então, eu acho que faz muito sentido esse filme talvez ser a virada que eu espero muito que a Disney aposte em outros tons para os seus próximos filmes, porque e assim como 101 Dálmatas foi essa virada ali nos anos 60, Cruella pode ser essa virada aqui em 2021, sabe? Se eles souberem aproveitar esse hype. Eu acho que Mulan, no ano passado, ele já começou a dar os primeiros passos para essa mudança. Ele já não traz aquela coisa estilinho Disney básico. Óbvio que ele ainda tem muita característica de filme da Disney, mas Cruella... Eu tava assistindo o filme tem praticamente 2 horas e 15 minutos. Eu não senti o tempo passar durante todo o filme passou pra mim, tipo... E quando acabou, fazia muito tempo que eu não sentia isso. Eu queria assistir de novo o filme. Porque eu falei, eu devo ter perdido um monte de referência, um monte de detalhe. Eu quero ver de novo. Eu ia reassistir o filme pra poder gravar o podcast, mas eu falei, não, eu quero ir com a expectativa de ter visto uma única vez pra conversar com o Alan sobre o filme. Então, eu acho que o filme consegue funcionar. Pra mim, pelo menos pra mim ele funcionou. Ele entretém, ele diverte, ele emociona. Você acaba, querendo ou não, ficando do lado da Cruella, que é uma personagem diabólica. Até essa semana mesmo, eu vi um meme nas redes sociais, não sei se você viu, Alan, que era um dálmata com uma cara emburrada e a Cruella do lado e vinha escrito em cima, o dálmata vendo você gostar da vilã.
Quer dizer, porra, você tá torcendo. E eu tinha um medo, eu até confesso isso, eu tava até comentando com alguns amigos, que a Disney fizesse ela errasse no tom do filme. Porque muita gente associa a Cruella como uma psicopata que mata cachorros. Não, a Cruella, e isso é uma coisa que eu até conversei com o Paulo do Orelhas e Tiaras, que pra mim faltou. Eu acho que não precisava ter sido explorado isso durante o filme, mas falta eles mostrarem esse amor que ela tem por peles. A gente vê muito o amor da personagem da Cruella pela moda, que isso acontece, mas, por exemplo, eu acho que poderia ter sido citado na cena final. Esse programa aqui a gente tem spoilers, então a gente vai falar um pouco mais sobre o filme. Na hora que ela tá na mansão, que já mostrou a mansão, mostrou o carro, ela tá com o Horácio Gaspar e com o mordomo que aparece nos live actions, eu muito colocaria o mordomo perguntando, e tipo, e agora, Stella? E agora, Cruella? Qual é o próximo passo? Ela poderia terminar falando peles. Porque, tipo, a gente vê o crescimento da personagem e o crescimento da loucura da personagem. Porque você vê que ela começa no filme diferente e ela vai ficando louca durante o crescer da personagem. E isso também acontece nos filmes do 101 Dálmatas, só que a gente já vê a personagem já louca, ela não tem a parte normal, a gente já vê ela louca e a loucura só aumentando. E eu tinha muito medo da Disney usar isso de tipo, ela é uma vilã que mata cachorros, que não gosta de cachorros. A Cruella não tá nem aí pros cachorros, e isso eu achei muito legal que a gente vê na trama. Ela gosta dos animais, ela tem esse carinho, vamos dizer assim, ou ela não tem essa crueldade. Porque quando saiu o primeiro trailer, muitos jornalistas, muitos influenciadores, olha aí a Cruella vilã que odeia os cachorros. Eu falei, mas gente, ela não odeia cachorros, ela ama peles. Ela gosta de se vestir bem, ela gosta de moda. Ela não tem nada a ver com os cachorros. Precisa escutar meu conselho. Não deve se importar com ninguém. Porque pessoas são obstáculos. Se ligar para o que um obstáculo quer, seu fim chegou. Se eu ligasse para qualquer pessoa ou coisa, eu poderia ter morrido. Você possui talento. Você tem um instinto. Assassino é a pergunta de ouro. Só queria matar 101, mas 99 era pra fazer um filhotes, casaco, só isso. gente. Não tem nada, só queria matar 99 filhotes. Não, mas assim, eu gosto... Eu amei a sacadinha dela se chamar Stella e dela ter... ela tá lá com a mãe dela e tal, na escola, e ela falou, toda vez que ela faz alguma coisa ruim, né, ela fala, não seja Cruella, né, não seja a versão cruel de você mesma, né, a versão cruel da Stella, que é essa criança meio artista, meio rebelde, né, e que inclusive ela era super justiceira no começo e tal, ela vai e implica com os meninos mesmo, fala, vocês não apita nada aqui, meu filho, parte pra cima, gosto que ela é super badass, porém, assim, tem algumas questões que você tinha comentado sobre o tempo do filme, e é uma coisa que eu senti o filme que... de novo, gente, podia tirar meia hora de filme, tá bom? Tranquilamente. Teve um momento que minha mãe falou, tipo, deve estar acabando, né? A gente foi ver lá, faltava 40 minutos. Ela falou, 40 minutos? Que eu achei que tava no final. Então, assim... Eu também tava sentindo que o filme tava se alongando. Eu acho que ele demora um pouquinho para engatar, né? Ele se alonga um pouco naquele começo, mostrando a infância da Cruella, né? Da Stella, aliás, né? Antes dela ser Cruella. Então acho que ela sempre teve o ladinho Cruella dela. O lado... Eu amo que, gente, ela criança é idêntica à menina da Cia, assim, a criança que fica dançando os clipes da Cia. Eu falei, gente, que momento ela vai cantar Chandelier? Gente, vai passar? Tem que passar esse momento, porque é idêntica à menina da Cia. Então acho que ele se alonga um pouco. Eu acho que o filme tem umas gordurinhas. O segundo. Quantos plot twists desse filme? Mas assim, o último plot twist eu achei um saco. Eu detestei. Tá bom? Será que eu falo? Eu deixo. Mas enfim, quando a gente descobre a questão familiar da Cruella, quando chega na questão familiar e dá esse plot da família dela, eu detestei. Eu falei, não me desceu. Não me desceu, não Jura precisava. Que você não comprou isso? Eu não comprei, eu achei extremamente forçado. E assim, o filme eu tinha comprado o filme, entendeu? Eu tava ali com ela, né? Tava ali com a questão da mãe dela, a questão da festa. Eu já tinha meio que me sacado que isso poderia acontecer, porque é muito dramalhão de novela mexicana de familiar, sabe? De tipo...
você se envolver com uma personagem, depois você descobrir podres da personagem que tem ligação com você. Eu acho que esse plot a gente não vai contar, porque senão alguém pode não ter ainda assistido o filme, pra não estragar essa surpresa. Mas, tipo, pra mim, tanto que eu até comentei com o Paulo depois que eu assisti e com o Selby, eu falei pros dois, eu achei Cruella com um roteiro cafoníssimo. Ele é cafona no começo, contando a historinha dela, o jeito trágico que a mãe dela morre, que traumatiza ela, que vamos dizer, pode ser muito bem isso o clique dela ficar se culpando pela morte da mãe, por isso que ela acaba enlouquecendo. Tudo isso é muito forçado, tudo isso é muito cafona, e é tudo muito dramalhão mexicano, tipo, e pra mim no final acontecer isso, tem toda a ligação com o filme. Tanto que eu falei, eu até brinquei com o Céu, eu falei, Cruella é cafona demais, mas é um cafona legal de acompanhar e que você compra a história cafona do filme. Porque não é aquele cafona que é absurdo, que você pega e fala, meu Deus do céu, isso não tem sentido nenhum, pelo menos pra mim. E não é aquele cafona que duvida da minha inteligência. Eu achei que ele soube trabalhar o dramalhão mexicano. Os meus anos de experiência assistindo Maria do Bairro, Marimar, me fizeram comprar esse final. Não, eu não gostei, eu detestei. Mas posso te falar, como que você linkaria então pra o final ela ficar com toda a grana da baronesa de um jeito certo? Ela não precisava ficar com toda a grana da baronesa, ou ela podia dar um golpe, fazia tão mais sentido, porque ela inclusive roubava ali, né, com os menininhos. Eu gostei dela conhecer o Horácio e o Gaspar no começo, né, lá ainda na infância. Inclusive o Gaspar é até bonitinho, né, nesse filme. Eu daria uns pega dele. Então, assim, eu gostei que eles se conhecem no início, eu gosto da relação deles, né? Mas, assim, eu acho que eles podiam ter dado um golpe, ela podia ter conseguido pelos próprios méritos, né? Se ela desmascara a baronesa e lança a própria linha dela, né? E eu acho que faria mais sentido do que ela ser... Enfim, não vou falar, né? Então, assim, eu tava quase dando um spoiler aqui, né? Porque, pra mim, podia ter parado na questão da morte da mãe dela, sabe? Pra mim, aquele já foi um plot que eu achei muito legal. Eu falei, nossa, isso eu gostei, isso fez sentido pra mim. Não faz sentido no final você ver uma pessoa tão boa quanto a mãe dela, ela teria que ter algum motivo pra vir dessa maldade toda. E o plot final do filme faz o sentido. Não faz sentido, porque fica parecendo que a maldade... Entendeu? Você não tá facilitando pra mim falar sobre as coisas. Não faz sentido porque fica parecendo que é algo quase genético, sabe? Uhum. Que tem que da maldade. Não é assim que funcionam as coisas. Mas eu acho que é isso, sabe? Que eles as quiseram passar com o filme. Apesar de ser cruel, ela não é tão preto no branco, né? Ai, fazendo uma piadinha. Então, assim, eu acho que não precisava mesmo, sabe? Ter aquele plot. Eu achei horrível, assim, o momento que teve, eu fiquei tipo... Mas você acha que isso acaba estragando a reação do filme no geral pra você? Não, no geral não, mas que eu dei uma brochada ali no final, que eu tava ali, eu tava junto com ela, eu tava adorando tudo, sabe? Aí nesse momento eu dei uma baixeira pra mim. E foi um momento que eu larguei ela assim, eu falei, tô do seu lado, mas não tô com a tua mão, hein? Entendeu? Qualquer outra merda que você fizer, eu saio correndo. Então, assim, foi pra um momento que pra mim me deu uma brochada. Assim, a questão do filme, no final ele se alonga porque tá indo pra quase um quarto ato, porque rolou acho que rolou um quarto ato, inclusive, ali, né? Rolou um quarto ato que, assim, fala, mano, qual que é a conclusão desse negócio, sabe? Porque, pra onde vocês estão me levando? Chegou um momento que eu falava, pra onde vocês estão me levando? O que mais tem que acontecer aqui? E essa questão e esse plot ali, eu fiquei, eu dei uma brochada, mas não me tirou todo o ganho do filme. Eu adoro a questão que tem, quando ela começa a trabalhar com a baronesa, rola todo um esquema Diabo Veste Prada, assim. Sim, e eu fiquei tipo, que legal, né? E eu gostou que a Emma Thompson, né, que é a baronesa, primeiro que eu acho ela fantástica, maravilhosa, incrível, diva, rainha, Emma Thompson, e ela quase uma... E às vezes eu conseguia ver um pouco nela da Cruella da Glenn Close. Você conseguiu ver isso também? Às vezes eu via, eu não sei se era algum trejeito, alguma fala, alguma coisa, um olhar, mas eu falava, cara, isso aqui é quase a Cruella da Glenn Close, assim, na baronesa, o que me deixou, assim, ainda mais feliz de acompanhar, sabe, essa relação das duas e tal.
fora o fato de Diabo Veste Prada, essa coisa dela ter um pouquinho da Glenn Close aí, da Cruella da Glenn Close, me ficou tipo, isso aqui é muito legal de ver, sabe? Não, eu confesso que eu quando comecei a ver a personagem da Baronesa, foi por isso que eu te falei, a personagem da Baronesa, ela é um estereótipo que poderia passar do tom, a qualquer momento, ela poderia passar um pouquinho a mais do tom e ficar forçado a personagem. Mas a Emma Thompson tá tão incrível nesse filme, mas tão incrível nesse filme, que eu sinto que ela tá de pau a pau com a Emma Stone. Tipo, o filme inteiro, você acredita naquela rixa entre elas duas. Se você tivesse pegado uma atriz mais fraca pra viver qualquer uma das duas personagens, a gente veria uma subir. E o filme é da Cruella. A Cruella teria que brilhar durante o filme inteiro, vamos dizer assim. E a Baronesa consegue brilhar em todas as vezes que elas estão juntas, ou até mesmo nas cenas separadas que a Baronesa tá sozinha com os capangas, com os funcionários. A Baronesa é uma personagem muito importante na trama, e eu achei que a Emma Thompson, não vou dizer que é um dos melhores papéis da carreira dela, mas tipo, ela tá muito bem no filme. Ela conseguiu fazer o que, por exemplo, a gente pode lembrar de Encantada com a Amy Adams. A Amy Adams poderia ter feito a personagem da Gisele sair completamente fora do tom e ficar uma coisa ridícula. Mas ela conseguiu fazer uma personagem inocente que você acredita que ela realmente saiu de um livro de contos de fadas. A Emma Stone, assim, incrível, tá ótimo no papel, mas muito legal isso que você falou, que a presença da Emma Stone com a Emma Thompson podia muito fácil uma roubar o brilho da cena da outra, e não, né? Elas funcionam muito bem juntas e separadas, então você não sente que, tipo, agora é o momento Emma Thompson, sabe? Não, as duas conseguem dividir a tela muito bem. E você sente que elas estão degladiando a sua atenção o tempo inteiro no filme. Uma tá sendo foda o tempo inteiro, a outra também, e você fala, meu Deus, quem é que tá mais foda na cena? Não sei dizer. Você vê a rivalidade que elas passam na história, você vê também na tela. Se não tivessem duas atrizes incríveis como as duas, o filme não ia funcionar. Se qualquer uma se fosse qualquer outra atriz, talvez rolaria isso de uma ficar um pouco mais ofuscada, né? Ou a Emma Thompson, talvez, dependendo de uma puta atriz, ou até a Emma Stone, sabe? Dependendo da atriz que pegasse, poderia dar uma ofuscada. Mas não, né? A química das duas é ótima. Eu adoro a cena que elas sentam ali na festa juntas e tal, e aí a Baronesa não sabe ainda se a Cruella é a Stella, né, então eles ficam ali, e aí você não sabe se o plano vai dar certo também, e aí então assim, é tão legal ver as duas dialogando. Não, você não sabe se ela já descobriu que a Stella é a Cruella, que ela tá jogando com ela. Você fala, mas será que ela tá jogando e ela já sabe de tudo e ela vai desmascarar a menina agora? Você fica naquela tensão. E em vários momentos do filme você sente a tensão. Na cena inicial, quando a Cruella se apresenta pra Baronesa, você vê as duas meio que se metralhando com os olhares uma com a outra. Incrível. Todas as cenas que a Cruella aparece querendo roubar a atenção da Baronesa, assim, é maravilhoso, assim, eu adorei todas essas cenas, assim, porque isso é tão cultura pop também. Isso me lembrou um pouco a Lady Gaga na época da Fame Monster, Born This Way, que ela aparecia em todos os eventos super esquisita, sabe? Com os figurinos absurdos e tal. E aí, vendo a Cruella, eu falei, isso aqui tem um quê de Lady Gaga, sabe? Tem quando a Lady Gaga apareceu nas premiações toda doida, maluca, em cima de um ovo, sabe? Que fazer essa performance artística só pra ir lá tirar duas fotos e ir embora, sabe? Só pra marcar o nome dela. Isso eu achei Enquanto isso, a Baronesa tá com o clássico, né? Você vê tanto nas roupas, a Cruella é ousada, a Cruella é diferente. A Baronesa, ela é mais clássica. Mesmo ela tentando ousar na moda, nos vestidos que ela costuma fazer, você sente que ela tem um ar mais clássico, mais sofisticado pra idade dela, enquanto a Cruella tá pirando na loucura dela com as roupas. É um filme que faz você querer reavaliar seu guarda-roupa, né? Você não ficou querendo comprar umas roupas mais estilosas? Eu fiquei super, assim, eu fiquei coçando pra não entrar num enjoei, nos brechó da vida pra comprar umas coisas foda, porque eu falei, meu Deus, esse filme é muito estiloso, faz você querer se vestir bem, sabe? Isso é muito, muito legal. E a gente tava falando um pouco sobre as atrizes,
Eu acho que não é só as duas, eu acho que todo o elenco de apoio, a gente sabe que as duas brilham lindamente no filme e fazem o filme funcionar, mas eu acho que todo mundo que tá no filme tem personagens relevantes e que funcionam na trama. Eu gosto muito do começo do filme, onde a gente vê o dono da lojinha lá, que a Cruella a Stella começa a trabalhar, e ele maltratando ela tentando falar com ele de tipo, não sei o que, ele, banheiro, vai fazer faxina, você é empregada. E aí a gente passa pros funcionários da baronesa, ou até mesmo o dono do brechó que faz aliança com a Cruella. O Gaspar e o Horácio também estão super bem na trama. O elenco canino, gente, está muito fofo. A gente fica super apegado aos cachorrinhos e passa a odiar os dálmatas. Eu acho que enquanto no 101 Dálmatas e tanto no desenho quanto no live action você fica, eu quero um dálmata, nesse daí você já fica com um pouquinho de medo e fala, meu Deus do céu, eu tenho 2 aqui em casa, eu tenho experiência, os meus são mais o estilo da Cruella do que o estilo dos dálmatas lá do desenho animado. Então, eu amei que tem a Kirby Howell, né, no papel da Anitta, né, e eu fiquei tipo, meu Deus, é a Kirby, ela pra quem não sabe, fez a série que eu tava viciado no Globoplay, que é aquela Porque as Mulheres Matam, sabe? Tá na minha listinha pra assistir depois. É boa? Você vai gostar, eu adorei. E inclusive tem a Branca de Neve também do Once Upon a Time lá, né? A Jennifer Goodwin. Né? Mas enfim, eu adorei que tem a Kirby. E eu fiquei super feliz, assim, tipo, caramba, olha só a atriz que escalaram pra fazer a Anitta, olha só que legal. Eu fiquei meio assim com o Roger. Eu fiquei tipo, esse é o Roger da animação? Será? Ou será que eles só, sei lá, colocaram outro nome? Né? Eu fiquei meio assim. E aí no final, na cena pós-crédito, que delícia de cena pós-crédito. Você não sentiu um quentinho no coração? Eu fiquei tão feliz vendo que, tipo, eu até esqueci do lance do que não tem último sentido, plot né? twist, que eu não gostei, mas assim, quando eu vi aquela cena pós-crédito, eu até me deu um quentinho, assim, eu até esqueci, eu fiquei, isso é legal, sabe? Gente, assistam o filme da Cruella até o final, quando acaba a primeira leva de créditos, que são aqueles créditos animados, tem uma cena super legal. Eu acho que a gente pode falar sobre a cena, que eu acho que vale a pena comentar sobre isso. Eu adorei a cena quando eu assisti, mas se você para pra pensar, não faz sentido a cena. Porque, ponto número 1, a Cruella em nenhum momento ela tem contato com o Roger. Ela só vê ele em vários momentos, mas ela não tem uma proximidade ou um contato. O Roger não ajuda ela em nada. Então, pra mim, o fato da Cruella dar um dálmata pro Roger não faz sentido nenhum. Eu até comentei, quando eu terminei de assistir o filme, eu comentei algumas coisas com o Selby e com o Paulo. Aí eu falei pra eles, pra mim faria sentido a Cruella dar o dálmata pra Anitta, porque a Anitta ajudou ela a construir o nome. Então, pra mim, faz sentido. E eu terminaria a cena pós-crédito com o Roger lendo o jornal, ele vendo a manchete da Cruella, ele indo pro piano tocar a música, e o Pongo estar sentado, deitado no parapeito já. Tipo, filhotinho. Uhum. Porque aí você ia dar o clique e falar, que do cara, porque não faz sentido, Alan. Por que a Cruella deu um dálmata pro Roger, se ela nem conhecia ele direito? Então, isso eu também não entendi, assim. Eu só comprei a cena deles recebendo os dálmatas. Eu comprei, mesmo. Eu achei fofo. Você liga e fala, gente, vai ter uma continuação com eles, que vai contar a história do 101 Dálmatas. Mas não faz sentido. A Cruella, tanto que, é por isso que a gente fala no começo, não tentem linkar o filme da Cruella com animação ou com live action. A Cruella só vai conhecer o Roger depois que a Anitta casa com ele. Ela não conhece ele antes. E a gente tem diferenças, tipo, o Roger do live action, ele faz games. O Roger do desenho animado, ele é músico. A Anitta do filme da Cruella, ela é repórter, fotógrafa. A Anitta do live action é estilista. E do desenho animado, acredito também que seja, porque não explora muito isso dela. Mas já nem tem profissão na animação, Anitta. Mas então, a gente vai tendo isso, vai havendo mudanças, mas eu acho muito legal, existe alguns easter eggs e fanservice, por exemplo, na hora que o Horácio e o Gaspar estão na caminhonete, e o Horácio vê uma senhora andando com um cachorro, e ele fala, nossa, Gaspar, os cachorros são muito parecidos com seus donos. O nosso cachorrinho parece comigo, tipo, que é a cena inicial do 101 Dálmatas, que é o Pongo procurando uma esposa pro Roger e pra ele também, né? Eu adorei essa cena, que foi realmente um puta easter egg. E é um easter egg simples, que não mexe na história e não atrapalha. Que só quem é fã da animação vai falar, ai, que legal, e aí continua vivendo, não precisa ser uma coisa forçada. Eu confesso que eu tava um pouco com medo de gostar do Horácio e do Gaspar, porque tanto na animação quanto no live action, né, de 1996, eles são
são detestáveis. Eu lembro que eu odiava esses personagens. Eles realmente eram aqueles vilões que eu detestava. Se a Cruella eu odeio gostando, eles eu só detestava. E aí quando eu vi que eles estavam bem humanizados, eu fiquei desconfortável de começar a gostar deles, sabe? E de às vezes até ter dó, né? Quando a Cruella começa a ficar doida, aí como ela trata eles, você tem até um pouco de dó. Tipo, nossa, eles ajudaram você isso super. A gente vê desde o começo. O fato da Disney apresentar os dois vilões como crianças, você já pega uma empatia, porque você já conhece eles pequenininho. Então é como se eles fossem de casa, vamos dizer assim. E não só esse fanservice, teve aquele outro do Horácio assistindo televisão, como acontece no desenho animado, e os dálmatas pararem pra assistir televisão com ele, porque a gente lembra que os dálmatas gostavam de assistir televisão no desenho animado. Vou bagunçar o mundo. Tá dentro? Eu adoro uma bagunça. Aquela garota. Você é um pouco extrema às vezes. Sim, querida. Lembra de como é divertido? Ela roubou meus cachorros. Acho que você deve odiá-la. Isso é entre mim e ela. Mas esse negócio que você falou até da questão, obviamente não faz sentido a Cruella ter dado ali, né, os dálmatas pro Roger e tal. Mas se eles pensassem numa continuação, você não acha que isso podia ser talvez uma motivação pra ela querer os filhotes? Porque, tipo, eu dei esses cachorros pra vocês, então esses filhotes são meus, na verdade, sabe? Não podia, talvez seja exatamente essa ligação que eles queiram fazer, tipo, por que ela quer esses filhotes? Ah, porque ela deu pra eles, agora ela se sente dona desses filhotes, e por isso que ela vai pegar pra ela, tipo, eu que dei esses cachorros, e agora eu vou pegar eles de volta, entendeu? E é bem isso, então, tipo, a gente vê que a Disney não pode contar a história da Cruella como ela contou na década de 60 e como ela contou na década de 90. A gente tem muitos elementos que não podemos apresentar mais nos dias de hoje. A gente não pode mostrar uma vilã, tentar humanizar ela, transformando ela em mocinha, ao ponto que ela maltrata os animais, o que seria das organizações a favor dos direitos dos animais, atrás da Disney em cima do filme. A própria Emma Stone falou que foi muito difícil de recriar a Cruella sem a piteira, porque é uma coisa muito marcante tanto no desenho animado quanto no live action. A Cruella é uma personagem que fuma. E a gente não pode trazer a nossa protagonista como uma personagem que fuma nos dias de hoje, porque não é uma coisa legal você incentivar o fumar, como acontecia nas décadas atrás, onde era charmoso você aparecer fumando, o que fazia com que muitas pessoas entrassem nesse vício de fumar. Então, existe esse cuidado dos dias de hoje que a Disney jamais poderia trazer o live action exatamente igual, com ela fumando, com ela maltratando os animais. Não, assim, eu concordo mais ou menos com você, até porque ela tá lá bebendo uma garrafa de uísque que ela ainda roubou, entendeu? O meu anjo, mas todo mundo, quem nunca roubou uma garrafa de uísque pra ficar bêbado e dormir na vitrine da loja? Quem nunca? Ah, eu faço, todo fim de semana eu faço então, isso. Então, meu anjo, você tá reclamando do que de Cruella, meu querido? Você faz, amor. Então, assim, eu não sei. Qual loja você já acordou bêbado assim de manhã? Me conta, essa história eu nunca fiquei sabendo. Ah, mas se for assim, eu conheço uma galerinha que fuma ainda. Então, assim, eu acho que podia ter mantido ela fumar. Eu gosto, assim, algumas coisas eu sou conservador, galera. E eu acho que tinha que manter ela. Eu quero a cena dela rodando o telefone ali com a piteira, eu sempre quis fazer isso. Eu amo nos momentos, isso foi uma coisa que eu vi num vídeo no YouTube essa semana, que montaram, tanto no desenho animado quanto no live action de 96 e no filme da Cruella desse ano, montaram a Cruella chamando a Anitta, e ela sempre fala, Anitta, darling. Anita, darling, how are you? Miserable, darling, as usual, perfectly... Anita, darling. Good morning, Cruella. Anita, darling. My darling. Nos três. Eu achei muito maravilhoso eles manterem isso, o jeitinho que ela trata a Anitta. Eu acho muito legal. Mas, Alan, vamos concluir que o programa que a gente falou que ia ser curto já está com 40 e poucos minutos. O que você achou de Cruella? Você, num geral, assim, resumindo, me destaca o que você mais gostou do filme rapidamente pra gente não se alongar muito. E você gostou, você não gostou? Você indica pro pessoal que tá escutando a gente assistir? Eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar, né? Segurando ali as expectativas de será que é bom? Assim, porque eu assisti Mulan e eu gostei de Mulan. Será que vai, Disney? Eu assisti Mulan e eu gostei de Mulan, mas assim, não foi algo que, tipo, eu amei Mulan. Eu achei legal, eu adorei que, né, outras coisas. Quer saber minha opinião de Mulan? Vai ouvir o podcast. A gente gravou um sobre Mulan, né?
Não lembro. Gravou. Acho que Mas gravou. eu já nem lembro mais. Só que Cruella, então assim, eu fiquei tipo, cara, funcionou. Eu gostei do tom que eles colocaram no filme, amei as escolhas estéticas e eu acho que esteticamente o filme é maravilhoso. Eu só tiraria ali meia hora e aquele plot twist. De resto, o filme pra mim é perfeito, assim. Tirou meia hora de filme. Inclusive, pode pegar ali aqueles minutos que tem aquele plot ali, tira do filme, e aí pra mim fica 10 de 10, entendeu? Mas fora isso, é um filme que eu gostei bastante, e é um filme que eu vou, com certeza, já tá na minha lista de live actions favoritos, assim, da Disney. E você? Cruella, com certeza, eu ainda não fiz, eu pretendo fazer em breve minha lista de meu top live actions da Disney, mas eu acho que Cruella com certeza tá no meu top 5, ele é surpreendente, a gente com certeza vai ver Cruella sendo indicada ao Oscar de melhor figurino. Eu acho que maquiagem, Cruella também tem grandes chances de ser indicado. Eu duvido que indiquem a Emma Thompson e a Emma Stone, mas eu acho que elas estão maravilhosas porque o filme é proposto a nos contar. Eu acho que elas estão muito bem nos personagens. Eu gostei de Cruella. Eu acho que é um filme gostoso de assistir. Como eu falei pra vocês no começo, eu discordo um pouco do Alan disso. Eu não senti, pode ser que assistindo pela uma segunda vez eu sinta o filme um pouco maçante, mas pra mim funcionou super bem aquelas 2 horas e 14 de filme. Eu me empolguei assistindo. E foi um filme que eu quero rever. Eu terminei de assistir Raya, terminei de assistir Soul, eu não quis ver de novo. Óbvio, eu revi Raya, vou rever Soul, mas não é aquele filme que eu falo, nossa, quero ver de novo porque o filme é muito legal. E Cruella eu tava com um pouco de expectativas, mas eu não tava com tanta. Eu tô morrendo de medo que daqui a 2 semanas a gente tem Luca estreando. E eu tô morrendo de vontade de assistir essa porra desse filme da Pixar, que eu tô achando que eu vou amar. E sempre que acontece isso eu me decepciono. Então, vem aí a minha decepção nos próximos episódios, minha gente, vem aí. Eu espero amar, Luca. Bom, eu também. Acho que é isso. Eu quero chegar rasgando elogios, porque eu achei que eu ia amar Soul e eu gostei de Soul. Eu também. Então eu espero que eu realmente saia apaixonado por Luca de falar, eu assisti 3 vezes seguidas, meu filho, eu sou desses. Antes de gravar o podcast, nós assistimos 3 vezes, sabemos todas as referências, decorei falas já. Eu quero ter essa sensação com o Luca. Então já fica aí, se você ainda não segue o Papo Animado, já fica aqui com a gente, já segue a gente no Spotify e também no Spotify, no Deezer, no iTunes, enfim, onde você ouve, na plataforma que você ouve. No YouTube. E também lá no Instagram, @Papo Animado, tá bom? Bom, é isso, né, Léo? Tivemos um programa. Vamos ter dicas. Cruella. Eu quero indicar 2 coisas pra vocês assistirem na próxima semana. Então eu vou rodar a vinheta e aí a gente vai ter as diquinhas da semana, mas dicas bem rapidinhas pra gente não se alongar muito. Vamos então de dicas da semana. O que você quer trazer pra gente, Léo Francisco? 2, uma pelo episódio que você não participou e outra por esse, né? Isso, é bem isso. Eu espero que vocês tenham falado de Rock Horror Show no episódio passado, por favor, que pra mim representar, que pra mim tá um pouquinho lá. Escutarei e depois comento no próximo programa, gente. Se o Alan me representou bem nesse programa, se ele tratou bem o convidado, vamos ver. Mas quero indicar, primeiro eu quero agradecer o Alan por ter me feito assistir a série Amigas para Sempre. Xinguei ele por áudio de WhatsApp, tipo, Ala, sua bicha ridícula, eu tô amando a série, não estou me apegando aos personagens, o que vai acontecer? Quem que morreu? O que vai acontecer no final? E no final eu descobri que não respondeu por que elas brigaram, gente. Tô dando spoiler, porque eu estou revoltadíssimo. Eu quero que essas amigas continuem amigas, eu quero ser amigo delas, Alan. O que eu faço da minha vida agora? Que acabou a minha série. Pelo menos vai ter segunda temporada, já tá confirmado. Obrigado, Netflix. Foi a única notícia boa da minha semana. Bom, pelo menos a Netflix renovou, então pelo menos vai ter segunda temporada. Essa a Netflix não cancelou. Obrigado, Netflix. E a minha segunda dica, pra quem escutou esse nosso episódio até o final e ainda não escutou o episódio especial 60 anos de 101 Dálmatas, que a gente gravou em janeiro com o nosso amigo Selbipédia. Ele veio, participou do programa, contamos várias contamos várias curiosidades, eu tô louco. Contamos várias curiosidades, contamos o que achamos do desenho, o que achamos do live action, e no final a gente deixou aquela interrogação, o que a gente achou de Cruella? Então agora você sabe o que a gente achou de Cruella. E você, Alan, tem alguma dica pra falar pra gente? Gente, vocês vão ver lá no Põe na Roda, tá? Lá no Deu na Semana, comentando aí sobre as estreias do mês de junho, né? Inclusive... gente, eu não tenho dica não, tá, galera? Não vou ficar enrolando vocês, tá? Eu não tenho dica. Mentira! A nova, eu acho que no episódio passado eu falei sobre sobre Halston, né? A minissérie do Ryan Murphy, que eu adorei.
Mas eu também quero que vocês assistam Special, que tem aí 2 temporadas. Ai, eu tô são adorando curtinhas. a segunda temporada. Então, a segunda temporada também tá um amorzinho. A série já foi finalizada, né? Não foi nem cancelada, porque o autor disse que falou que, tipo, não tem mais história pra contar, né? Eu acho que é até justo. aí mesmo. Então, é uma série super fofa, só tem 2 temporadas, então vão lá assistir, é muito legal, muito divertida. Sempre me dá um aquecida no coração. Eu endosso a sua dica, Ala. Gente, quem não me segue nas redes sociais, eu tô no Twitter como @LeoFrancisco e no Instagram como @CadêOLeoFrancisco, onde eu reclamo da vida, eu falo que estou trabalhando até as 4 da manhã. Essa última semana aqui vai ter enxurrada de informações dos meus 2 filmes que eu tô trabalhando, fazendo assessoria. Quem vai ficar com Mario, estreia dia 10 nos cinemas, e A Amarração com o Caco Ciocca, que estreia também dia 10 de junho nos cinemas. Então estarei enlouquecido, mas a gente promete que hoje é segunda-feira, vocês estão escutando a gente falando sobre Cruella. Sábado tem episódio especial com convidadas especiais. Pois é, gente, vem aí, hein, galera? Vocês me seguem no Instagram, @alanwood.mp4, no Twitter, alanwood_, tá bom? E como eu já reiterando aqui, segue a gente também lá no Instagram. @Papo Animado. @Papo Animado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente! E hoje meus dálmatas nem latiram, não quiseram participar, né? Só porque era o tema da Cruella, ficaram putos sem participação dos meus dálmatas. Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.